Olá, todo mundo. Boa noite. Sejam bem-vindos em mais um diálogo do ciclo de conversa sobre educação e arte. O ciclo está aqui uma vez por mês. Eu sou Simone Souza, professora do curso de música da UFC em Sobral, e uma vez por mês eu estou aqui no ciclo conversando com um professor ou uma professora convidados, sempre a respeito dos seus processos, dos processos educacionais vivenciados por eles dentro de sala de aula. Para a nossa conversa de hoje, eu convidei a professora Joana Maris, que é cantora e especialista em voz, e também criadora da primeira pós-graduação brasileira em pedagogia vocal na Faculdade Santa Marcelina, que ela coordenou até este ano de 2022. A gente vai conversar, então, sobre o seu trabalho com voz, sobre os métodos que ela utiliza. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Você sabe que eu sou sua admiradora, né? Fico muito honrada. É um prazer estar aqui. Você tinha falado de eu me apresentar? Eu acho que você já me apresentou. Isso, eu comecei te apresentando, mas eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no começo, que é também direcionando para essa apresentação. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque é sempre mais interessante quando a gente ouve a história mesmo, né? É verdade, a história é bem mais interessante que o currículo, né? Exatamente. Então, conta para a gente sua história, como é que você chegou até aqui. Eu tinha uma fascinação muito grande por voz, mas não me achava muito... nem me passava pela cabeça, assim, não sou aquela pessoa, criança que nasceu querendo ser cantora, né? Tem umas pessoas que têm isso desde muito cedo, assim. Para mim, eu tinha uma admiração muito grande pela minha mãe, que cantava muito bem, intuitivamente, e eu gostava de cantar também. Quando eu entrei na faculdade de cinema, na USP, há muito, muito tempo, eu resolvi frequentar o coral, porque eu adorava cantar. E aí, eu percebi que eu me sentia muito melhor cantando do que fazendo qualquer outra coisa na vida. E cedo eu comecei minha carreira até no cinema, comecei a trabalhar e tal, com coisas que eu achava muito legais, mas não comparava com o que acontecia comigo na música. Então eu falei, gente, que coisa fascinante isso. E ao mesmo tempo, alguns professores foram dando umas forças, sabe? Por que você não estuda mais e tal? Eu era muito tímida e tinha zero reflexões sobre o assunto voz até então, fora que aquilo me tocava profundamente, né? E daí eu fui um pouco pela paixão que eu tinha e que foi aumentando na hora que eu entrei em contato com a música, fui começando a estudar mesmo, fui começando a estudar música e voz, mais. Até que quando eu fui me formar na faculdade de cinema, eu falei, eu vou prestar música em seguida, porque eu sou muito certinha, né? Aí eu terminei a faculdade para poder começar outra. E daí eu falei, e se eu passar na faculdade é um sinal, né? Mas ao mesmo tempo eu já estava fazendo curso na ULM, que é a atual EMESP, né? Já tinha começado a cantar no coral, o que hoje é o Coral Jovem do Estado, que eu chamava Coral do Estado de São Paulo. E, enfim, a coisa foi me envolvendo um pouco, eu comecei a fazer aula de canto popular, mas depois, né, eu já era recém-formada na USP. Eu falei, não vou ficar fazendo aula de canto particular, paga, sendo que eu posso entrar numa faculdade pública e fazer música. E aí eu acabei me envolvendo com o canto lírico por conta disso, porque as públicas de São Paulo, que não precisavam que eu me mudasse, por exemplo, para Campinas, eram, na verdade só tinha uma, era a Unesp, né, que tinha canto erudito, canto lírico. E daí eu fui fazer, e óbvio que foi um pouco de choque no começo, porque tinha essa coisa eu tinha uma impressão que era uma técnica para tudo, mas na verdade a técnica do coro, onde eu cantava, no Coral USP, né, era uma coisa, a técnica de cantar música popular era outra, e a técnica do lírico, de solista lírico, era outra ainda, né? Essas coisas foram me intrigando e me gerando obstáculos que eu fui, de alguma forma, transpondo e às vezes desviando e às vezes achando soluções. Até que chegou uma hora que eu estava muito envolvida com entender o que estava acontecendo e como é que eu podia fazer, e eu percebi que eu gostava muito de escutar, e daí eu comecei a dar aula nesse contexto. Quando eu gravei meu primeiro CD, foi ainda no meio da faculdade de canto lírico, eu gravei um CD de canto popular, e aí tive a sorte de, num Sesc, ser convidada para dar uma oficina e me apaixonei, assim.
E aí eu comecei a dar aula para algumas pessoas, amigos, e daí comecei a dar essas oficinas no Sesc e tal. E fiquei assim por uns anos, meio fazendo cinema, meio cantando música popular, meio música lírica, meio dando aula. Até que eu engravidei do meu primeiro filho, o Ian, isso há 18 anos. E aí eu falei, tá, agora eu não posso ficar saracoteando para lá e para cá, dirigia documentário, fazíamos, nossa, minha vida era muito atribulada. Eu falei, preciso de uma vida que eu saiba que horas começa, que horas termina. Dar aula é uma coisa muito legal. Eu quero me aprofundar nisso, então. E daí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para me aprofundar. Achei que eu podia estudar fonoaudiologia, tinha uma pós que tinha na época. Eu fui fazer, e foi uma super descoberta, porque várias coisas sobre o meu corpo, sobre a minha voz, né, que ainda não estavam claras para mim, eu fui aos poucos entendendo, e foi engraçado, porque esses conhecimentos, eles não eram nem um pouco pensados para o canto, em princípio, eles eram pensados sobre, sei lá, vamos entender como que é a mecânica desse aparelho aí e tal. Eu fui meio que fazendo os links, aí descobri um monte de autores que eu não tinha conhecido na faculdade, nessa altura eu já tinha me formado, né? E aí, nossa, a coisa foi andando, eu comecei a me envolver muito com o ensino de canto, e aí eu fui para um congresso internacional levar um trabalho que eu tinha escrito e ganhei um fomento do Ministério da Cultura para fazer essa viagem. Já estava no mestrado nesse ponto. E eu fui fazer o mestrado na música, que eu falei, não adianta eu ficar na fonoaudiologia, eu quero ligar as coisas, não quero desligar, né? E daí eu fui, então, fazer essa apresentação e, como contrapartida, eu dei uma palestra falando, então, de ciências da voz, fisiologia, acústica e como é que eu via, porque tinha super a ver com a minha pesquisa, como é que eu via as interfaces entre isso e a pedagogia vocal tradicional de canto, a pedagogia dita baseada em evidências, né? Ou uma pedagogia que aparece depois de 1950, que é um pouco diferente do ponto de vista embasamento, né? E foi ótimo, porque as pessoas ficaram muito ávidas, assim, com essa palestra, e me gerou um monte de procuras e coisas, e daí, bom, assim, meio sem querer, meio por coincidência, eu comecei a dar umas aulas de formação para professores de canto, que se transformaram num curso que eu dou hoje, que é o Workshop de Pedagogia Vocal, e daí isso, no final, acabou rendendo esse projeto de criar a pós, que foi um projeto lindo, assim, né, que deu para viabilizar lá na Santa Marcelina, porque eu consegui, né, formatá-lo e criá-lo de um jeito que contempla muitas visões sobre a voz, que foi uma coisa que foi ficando mais clara para mim, essa coisa da complexidade, né, tanto mais eu fazia essas formações com os professores de canto, e quanto mais eu pesquisava, e na minha pesquisa eu já tinha olhado jeitos muito diferentes de ensinar, não era uma coisa positivista numa direção só. E aí foi isso, assim, nessa direção, e eu acabo continuando, né? Eu saí da coordenação bastante por um excesso de atividades, e o curso já estava voando sozinho, não precisava mais de mim, né? Mas eu continuo, né, nos meus projetos, olhando muito para a diversidade da voz, para a formação de pessoas que queiram ter uma visão mais ampla, mas ao mesmo tempo bem informada, e também fazendo os meus projetos artísticos e tal. E nesse meio tempo, que acho que tem a ver com a nossa conversa, por uma coisa pessoal, né, porque eu tive uma escoliose de crescimento, talvez relacionada à hipermobilidade, estou orientando um trabalho agora, que eu descobri que eu sou hipermóvel, eu nunca tinha pensado nisso, eu achava que eu era flexível, simplesmente assim, pronto, né? Eu faço umas coisas estranhas assim com o dedo e tal. Bom, descobri que isso tem uma correlação grande, né? Esse colágeno divergente, que uma orientanda minha também tem e está estudando, que é a Alexandra Liambos. Eu, enfim, cresci com essa escoliose em S e tal, então o trabalho corporal foi uma coisa que também sempre me acompanhou, como manutenção e como descoberta de como é que eu lido com essa coluna, que não é uma coluna, meu corpo não é exatamente simétrico, né? Por causa desse crescimento, assim. E aí, eu sempre, na verdade, procurei métodos somáticos. Por sorte, desde o começo eu bati exatamente com a ginástica. Foi a primeira abordagem que eu tive para lidar, né? Primeira coisa, assim, falaram, não, vai ter que usar colete e tal. Aí o médico falou, não, porque as articulações dela são muito molinhas. Ela vai usar o colete e vai voltar tudo quando ela tirar. Ele vai ficar sofrendo, né? Isso ele discutindo com os meus pais, porque eu era pré-adolescente ainda, enfim. Não, tinha acabado de crescer, tá, os estirão, né? E foi isso, eu fiz antiginástica por uns 4 anos, foi incrível.
E dali por diante eu sempre estive nessa procura, assim, fazendo outras atividades também mais convencionais, tipo musculação, natação, mas sempre tive nos métodos corporais. E aí, quando eu tive o Ian, essa pessoa que transformou minha vida, me tornou mãe e me fez escolher um caminho mais assertivo, assim, eu também tive uma dor muito forte de carregar ele no colo. Comecei a ficar com uma dor muito forte na coluna. E aí eu já tinha alguns amigos, a Beth Amin, o Thiago Pinheiro, que frequentavam o Ivaldo, né? E eu adorava os espetáculos dele, achava a coisa mais linda, morria de vontade de fazer. Aí eu fui estudar na escola dele, para ver essa dor e tal, se melhorava. E foi fantástico, porque em uma semana a dor passou. Então eu falei, gente, que coisa, eu estava fazendo essa dor. Não é que eu fiquei com dor nas costas, isso me atravessou de uma maneira que eu achei demais. E aí, não só isso, mas eu comecei a cantar muito melhor. E daí eu já vinha muito questionando, mas será que tem um jeito certo de respirar? Será que todo mundo apoia da mesma maneira, né? Porque essa minha história, assim, com a pedagogia vocal, teve muito isso de ir questionando coisas, né? Questionando, será que isso é assim mesmo? Será que isso aqui é uma regra? Será que isso aqui é uma lei? Né? E me atravessou isso desse trabalho corporal, que foi ficando muito mais fácil lidar com a respiração, conforme eu mexia com esse corpo daquela maneira. E daí o Rubens Oliveira, que era meu professor na época, né? Ele trabalhava na escola. Eu comecei a chamar ele para dar umas oficinas de canto para os meus alunos uma vez por mês. E os alunos foram sentindo essa transformação neles, e aí a gente retomava nas aulas durante o mês. Eu juntava os alunos particulares com os da faculdade, que daí nessa época eu já estava dando aula na graduação da Santa. E, bom, foi incrível isso. Para mim ficou muito claro que tinha uma relação, assim, intrínseca, né? E aí as coisas foi descortinando, assim. Eu não tinha feito esse link até então. E aí, bom, mais tarde, né, a formação do Ivaldo, você sabe que é pesada para você arcar, assim, tipo, vamos, né? E daí, em 2019, finalmente, depois de muitos fletes, leituras, vídeos, coisas, nananã, eu consegui fazer a formação no método. E aí, realmente, nossa, transformou completamente, porque essa experiência que eu tinha mais empírica, de que funcionava, tal exercício funcionava, né? E até um momentinho atrás, eu chamava o Rubens para dar uma oficina de corpo no começo do meu curso, porque eu entendia que as pessoas tinham que ter um fundamento dessa parte corporal, né? Mas aí eu entendi por quê. Aí, nossa, fez uma sinapse forte aqui para mim, né? Tem um aspecto biomecânico que daí interfere na organização da caixa torácica e da musculatura abdominal e tal. Então isso agora acho que é uma coisa que eu acho que faz muito parte e que eu acho que ajuda a gente a repensar bastante a respiração para o canto. Então eu carrego comigo sempre, principalmente nas aulas presenciais. Te confesso que nas aulas online é mais difícil, porque às vezes você não tem o recurso suficiente, às vezes não tem jeito, você vê a pessoa mais bidimensional, por mais que ela fique de perfil, né? Isso é uma coisa que atrapalha. Eu vejo que tem alguns alunos meus voltaram para o presencial agora, e eu percebo isso, que certas coisas me passaram um pouco batido, outras não, foi bem, as pessoas evoluíram pra caramba, mas certas coisas me passaram batido porque eu não estava vendo elas em 3D, sabe? E aí, ao ver em 3D, esse assunto quase sempre surge, e a gente percebe as conexões, enfim. Acho que é um pouco isso, uma curta, longa história. Que delícia! É isso que a gente estava falando no começo. É completamente diferente ouvir a história, especialmente por quem a vivenciou. E tem tanta coisa nessa sua história, assim, para pontuar. Primeiro que eu adoro quando alguém chega falando, nossa, sou cantora, mas não tenho isso desde criança, não foi o que eu sempre quis, eu era tímida, eu fico, pronto, todo mundo devia ouvir isso, porque parece que a gente coloca a pessoa que já canta naquele lugar de, né, esse é o lugar que sempre foi dela. Não, a gente constrói esse caminho e Totalmente. construir, né? E essa história que você contou é totalmente de construção de caminho, né? De se descobrir, de se redescobrir, de descobrir um corpo ao longo disso tudo. Eu vejo muitos pontos de contato também com a minha história, eu acho que isso me fascina mais ainda, porque eu fico pensando, puxa, então é esse mesmo, é por esse caminho mesmo, né? E você estava falando a respeito da antiginástica. A antiginástica, eu acho que como primeiro caminho dentro da somática é uma das coisas
para mim foi uma das coisas mais importantes também. Então, quando você diz que entrou na somática, que depois veio o Bertazzi, eu falo, que legal. Então, é um caminho com muitos pontos de contato e eu acho isso interessantíssimo. Aí você falou das questões, da questão da dor nas costas, da questão de entender o que está acontecendo. E quando você falou da coisa da visão bidimensional, eu me lembrei muito do Alexander. Na verdade, do que eu ouvi da minha professora de técnica, Alexander, a respeito do que a gente vê e entende no nosso corpo, que é exatamente a maneira como a gente se comporta, se movimenta, se posiciona. Então, se a nossa realidade, bom, para mim foram mais de 2 anos, né? Dependendo de caso a caso, mas foi muito tempo, foi no mínimo 1 ano para todo mundo. Foi essa daqui, é assim que a gente se vê, e a gente se vê dessa forma mesmo, porque de outra forma, só se a gente for ao espelho, é assim que a gente vai se movimentar. E aí a gente começa a reparar em algumas coisas, né? Parece que para ouvir melhor a gente entra na tela. Parece que a gente termina aqui, que não tem baixo, que não tem lateral, não tem espaço ao redor. E isso, obviamente, uma vez que somos corpo, vai influenciar diretamente a maneira como a gente canta. Aí depois disso tudo que eu falei... Mas é isso mesmo. Né? E aí eu acabo que nem vou por esse caminho, porque depois eu queria voltar para ele, mas eu queria que você contasse também uma outra história em 2020, um pouquinho antes de todo mundo se fechar. Eu tive a oportunidade de conhecer o método da Ginny Lovetri, e uma das coisas que mais me interessou foi o nome, né? Somatic Voice Work. Eu disse, nossa, eu preciso conhecer, preciso saber como é que é. E aí eu queria saber de você também, como é que foi para você, como é que você vê essa questão do corpo dentro do método da Ginny, como você trabalha, o que a gente pode, porque ainda, pelo menos aqui no Ceará, ainda não é algo tão conhecido assim. Eu acho que seria muito interessante você falar para a gente também da sua experiência no método. Sim, com certeza. Olha, esse método, para mim, sem dúvida, é um dos marcos, assim, né, nesse percurso do ensino de canto, porque eu, em busca dessas respostas, como eu falei, encontrei vários autores, entre eles a Ginny. Eu estava literalmente, assim, escavando todos os artigos da PUC, que a Zuleika Camargo, querida, abriu para mim a oportunidade de ver no laboratório dela, todos os artigos sobre canto, lendo. E daí eu achei um artigo, que na época era praticamente o único que eu fui capaz de achar, do Journal of Voice, que falava sobre as diferenças de manejo do corpo, se a gente pensar assim, a técnica vocal, né? Então, assim, como que a respiração muda, o que muda do ponto de vista ajuste glótico, o que muda do ponto de vista articulatório e tal, em 3 estilos de canto, que era o belting, o mix e o lírico. E daí eu falei, caramba, como assim? Isso é exatamente o que eu faço, né? Preciso ler esse artigo. E era um artigo em coautoria do Sundberg e da Ginny. E, bom, o Sundberg eu já conhecia de outras coisas, né? Enfim, do livro, do artigo e tal. Não tinha feito ainda o curso com ele na Suécia, mas já sabia muito bem quem ele era. Eu falei, bom, agora preciso conhecer essa professora, gente. Quem é essa pessoa que conseguiu ser sujeito de pesquisa e daí escrever e tal, e nananã. E daí, fiquei apaixonada por ela, fui seguir o blog e tal. E no ano seguinte, a Sueli Mesquita com o Hugo Casarini trouxeram a Ginny, ou no mesmo ano, agora não me lembro. Mas foi tipo 2009 ou 2010, ou 2008. Acho que foi 2008 e ela veio em 2009, se não me engano. E daí eu falei, preciso ver esse workshop, gente, pelo amor de Deus. E preciso entrevistá-la para minha tese. Porque na minha tese eu tinha uma pergunta para fazer para um professor de canto crossover, né? Que é esse professor que ensina mais de um estilo, que era o meu caso já. Eu já estava ensinando vários estilos e eu canto vários estilos, né? Tenho essa coisa de... Foi até engraçado no meu processo de doutorado, chegaram a me perguntar, né? Mas o que você vai escolher depois de estudar todos esses cantos? Daí, e eu fiquei um pouco sem saber responder. E depois de um tempo que eu defendi, eu falei, quer saber? Não vou escolher nada. Vou fazer o que eu tiver vontade. Melhor é isso, né? Descobri que eu podia tudo. E daí eu criei com o meu companheiro, que era o meu pianista na época, a gente criou um projeto em que a gente transita mesmo, porque ele também gosta de transitar, ele é pianista, compositor, e pronto, é isso. A gente faz o que a gente sente que a música precisa, compõe coisas que a gente acha, com a cara que acha que tem que ter, e é isso, né? Que é esse duo prismas, assim. Então, meu trabalho artístico passa muito por aí, e eu fiquei confortável nesse lugar de não ter que escolher.
Enfim, e aí fui ver esse workshop e foi muito louco, porque eu estava estudando muito fisiologia acústica e pensando com os meus alunos, um grupo de alunos era como se fosse meu grupo de estudos. Outros não, eram mais amadores, estavam, sei lá, na procura deles de outras coisas. Mas eu tinha um grupo de alunos muito estudiosos que, quando eu achava uma coisa muito interessante, eu dava para eles lerem, ou se eu via um vídeo muito interessante, eu dava para eles verem e tal. E eu falei, vocês têm que vir comigo nesse workshop, vem. E daí foi muito engraçado, porque a gente ocupou uma fila praticamente do Teatro Wolf Maia, onde foi esse workshop, e a Dina ensinando, e a gente, nossa, isso, aquilo, outro. E daí chega um determinado momento que ela pega um canudo, daí eu falei, o que será que ela vai fazer com esse canudo? Que coisa fantástica. E daí ela pegou e pôs o canudo embaixo da língua, assim, ó. Que era uma coisa que eu já estava fazendo com eles exatamente na mesma época. Aí eles olharam para mim assim. Eu falei, gente, como assim? Que sincronicidade absurda, porque meio que chega a isso, você vai estudando as estruturas e você vai pensando em soluções parecidas. Eu não tinha visto ninguém fazer isso. Então, de certa forma, eu inventei o exercício sozinha, mas claro que tinha outras pessoas fazendo. Essa sensação de sincronicidade foi muito legal para mim. E eu, claro, percebi que ela tinha esse pensamento muito mais estruturado do que o pensamento que eu tinha até então. Daí eu quis fazer a formação com ela para ver, e foi uma transformação incrível. Acho que eu fui em 2011, se não me engano, fui em 2010 para a Suécia fazer o curso de fisiologia acústica com Sundberg, e acho que no ano seguinte que eu fiz o Somatic Voice Work, e daí foi muito interessante, porque é um pouco olhar para o que o corpo está fazendo, que para mim traz duas coisas muito importantes. Primeiro, olhar, ao invés de ficar toda hora julgando, consertando, corrigindo, falando que sim, que não sei o quê. Não, olha, isso, nossa, acho que é o maior aprendizado, eu acho, desse método, que é ter uma postura mais observadora, deixar o ouvido aberto, escutar, eu já amava escutar, escutar mesmo, sabe? Tá aberto para escuta. E, bom, e claro, tem um monte de ferramentas e raciocínios sobre daí como, né, que até eu vou dar uma oficina daqui 2 semanas, isso chama, né, tem um nome genérico e um pouco difícil de entender do que se trata, que é treinamento funcional ou fisiológico, né? É que, no fundo, toda a técnica é um pouco fisiológica, todo trabalho de voz é fisiológico, né? Mas no sentido de que você considera certas coisas que tendem a acontecer no aparelho fonador, caso você dê aquele estímulo. Então, você, né, assim como a gente sabe que, sei lá, se a gente pisar no chão com uma certa presença, a gente sabe que tem certos músculos que vão acordar em outros lugares por conta disso, né? Então, tem alguns estímulos vocais que a gente consegue provocar respostas parecidas. Então, se eu canto mais grave, um pouco mais forte, né, com uma vogal aberta, provavelmente eu vou provocar o registro de peito, ou o mecanismo 1, né, para não usar uma terminologia meio controversa. Se eu fizer um exercício mais no centro, com vogais mais fechadas, e daí tem toda a viagem da acústica, né, que ajuda a gente a entender o porquê disso, e com uma dinâmica mais leve, um exercício mais rapidinho, provavelmente eu vou provocar o exercício de cabeça, né. Se eu mobilizar a língua, eu provavelmente vou ajudar a garganta a se soltar. Então, é assim, não é uma fórmula, não tem exercícios mágicos, você tem que criar os seus exercícios, coisa que para mim fazia muito sentido, mas você sabe o que você está fazendo. Então, isso para mim foi incrível, eu achei muito transformador o contato com o método, também tive contato com outros professores que tinham histórias parecidas com a minha, de estudar uma coisa, querer cantar outra, e de repente alguém falar que não pode, tem que decidir por uma coisa só, e eles se sentirem não acolhidos na sua necessidade de brincar, né? E daí fiz amigos, assim, da vida inteira nesse curso. E aí, voltando para o Brasil, a gente estava começando o Vocal SP, né, por iniciativa da Mônica Tilly, querida. Ela chamou um grupo de professores de canto popular e me chamou também, e o grupo se formou. E, nossa, foi incrível naquele momento, né? Esse ano foi em 2012. Esse ano faz, então, 10 anos, fez 10 anos, e que a gente começou a se encontrar e conversar sobre uma série de coisas do ensino de canto popular, conversar entre a gente, chamar oficinas internas e não sei o quê. Até que chegou uma hora que a gente falou, por que a gente não começa a oferecer para a comunidade algumas coisas, né? Porque, afinal, essas coisas que a gente está pensando, não é justo a gente deixar só para a gente, né? Só nós 10 pessoas, né?
E daí a gente organizou uma oficina de corpo com o Rubens, a gente organizou uma oficina de... não, essa com o Roberto foi só para nós. A gente organizou uma oficina com a Dominique Moati, que é uma professora também super ligada a Feldenkrais e cadeias articulares. Depois a gente organizou uma masterclass com a Rosa Passos, que foi super incrível, também foi um aprendizado para a gente, porque foi um evento já um pouco maior. E daí a gente queria fazer uma comemoração do vocal, que era um evento, na verdade, super ambicioso, de 4 dias, que tinha de manhã oficina de canto coletivo, daí na hora depois do almoço tinha oficina de corpo, e daí de noite tinha os shows, e nesse meio tempo tinha mesas redondas super multidisciplinares e tal. Só que daí precisava de uma verba absurda, assim, que a gente até conseguiu um PROAC, mas a gente não tinha daí o empresário conhecido que pudesse empenhar, né? A gente conseguiu um PROAC desses de CMS, que você pode receber investimento de alguém e tal, e a gente não tinha essa conhecência com uma pessoa abastada, né? Então a gente falou, por que no lugar disso a gente não traz a Dini? Seria tão legal trazer a Dini para desenvolver um pouco mais o trabalho dela e tal. E daí a gente resolveu trazer a Dini pela primeira vez. Como eu já tinha entrevistado a Dini, né, que eu tive sorte de conseguir entrevistá-la para minha tese, a gente já acabou tendo uma intimidade, por afinidade mesmo de história. Eu já tinha feito o curso e tal, então eu fiquei para traduzir o material do curso. E foi incrível, incrível a experiência, porque você traduzia um pouco pensar com a cabeça do outro, né? Entender um pouco os raciocínios internos de uma maneira mais profunda, e também tive a sorte de fazer a docência daí, porque ela veio, deu o workshop e deu o nível 1, né, que a formação dela tem 3 níveis. Eu fui para os Estados Unidos e fiz os 3 de uma vez. E nesse nível 1 precisa de assistentes que possam fazer a parte de ouvir as pessoas individualmente, porque com 100 pessoas você não consegue ouvir todo mundo, né? Então, e foi foi incrível, um aprendizado maior ainda, e foi um sucesso também. Então a gente acabou trazendo ela mais 2 vezes para dar depois o nível 1 e 2, e finalmente 1, 2 e 3, que foi o terceiro nível, né? Quando a gente fez o negócio completo mesmo, faltava um mês para a pandemia. E foi incrível, incrível a experiência. Foi muito bacana mesmo. Eu acho que eu me aprofundei bastante no método. Eu acho que... E esse nome, Somatic Voice Work, você poderia supor que ele tem uma coisa... ele acaba tendo um foco grande, assim, na voz, no que a garganta está fazendo, no que o aparelho respiratório está fazendo, e não tanto em, sei lá, trabalho corporal, diretamente, ou movimento, né? Mas entende que cantar é movimento. Isso eu acho incrível. E entende também que o cantor tem que fazer um trabalho. E aí ela recomenda, né, X linhas de trabalho, e ela inclui na formação que vem alguém, né, especialista de trabalho corporal para falar, né, e para mobilizar as pessoas. E ela gosta que sempre entre uma sessão de reflexão e de canto tem uma sessão de corpo. Então eu penso que é do entendimento dela que você tem que fazer seu trabalho corporal e isso tem que estar envolvido o tempo todo. Agora, deixa eu pensar um pouco aqui na coisa do aparelho fonador. E poucas leis, poucas ideias, aliás, não tem essa ideia rígida sobre qual é a maneira certa de apoiar, sabe? Aliás, sobre o que seria uma ideia de apoio, que eu gosto muito, porque, na verdade, se a gente pensar na variedade de corpos que tem e que vão claramente respirar diferente por causa das suas conformações diferentes, das suas histórias diferentes, das suas disposições diferentes para respirar, e ainda nas expressões artísticas diferentes, é claro que as pessoas não vão respirar igual, né? E, enfim, e tem pesquisas científicas, o próprio Sundberg pesquisou, né, sei lá, cantores de uma mesma escola de canto, lírico, um monte de diferenças nos manejos. Os cantores tinham mais coerência entre eles mesmos, intrassujeito, do que intersujeito, né? É isso, assim. Então, um pouco essa minha história. Depois continuei super em contato com a Dini, temos contato até hoje, assim, mas depois também fui, sei lá, complementando com outras coisas, assim, depois do curso, né? Mas eu acho uma metodologia incrível. Acho que ela tem a grande virtude de olhar para os registros vocais com mais profundidade, não como uma coisa dada que vai funcionar sozinha, que acaba sendo uma coisa que, por causa do jeito que os registros vocais funcionam, ou se você quiser pensar os registros vocais e os modos de fonação,
isso influencia pra caramba a respiração também, né? Então, é um negócio que é muito importante trazer para a luz. E ela faz isso com maestria, assim. Então, uma professora habilidosíssima, com uma intuição absurda, que está perto, Sim. é incrível, assim. Sim, e como você fala, eu acho que já só essa maneira outra, né? Outra direção de olhar para a respiração já é um salto enorme, já é uma super mudança, porque parece um cristal, algo muito precioso dentro da técnica vocal que não se pode mexer. Quando, na verdade, a gente pode experimentar muita coisa, a gente pode questionar muita coisa que já foi dita, né? E, ao mesmo tempo, enquanto você estava falando, eu estava pensando em como eu entendo a somática, que hoje em dia está muito mais para uma maneira de ver qualquer tipo de trabalho. E, em geral, o que eu aponto hoje como princípios mais presentes são justamente a intenção e a consciência. E você fala, para mim, você fala bastante disso quando você fala na observação, né, no direcionamento da atenção para a observação da pessoa, do aluno, da pessoa que está lá, né, estudando com você. Para mim, esse direcionamento, porque para mim é experiência em primeira pessoa, então essa autoobservação falando de mim mesma, né? Uhum. Dirigir a atenção com o objetivo de criar um estado de presença e pensar para onde que isso vai, né? Qual é a intenção que eu quero com isso, é o que reorganiza tudo, é o que regula Sim. tudo. Né? Nosso Sim. corpo tem essa possibilidade de autorregulação. E tem uma coisa na pedagogia do canto, assim, historicamente, que é uma coisa muito bonita, essa coisa né, da relação mestre-aprendiz. Não acho uma coisa negativa em si, eu acho que tem uma coisa que é muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, pode levar a um espaço de autoritarismo que é um pouco perigoso, porque, no limite, a pessoa pensa que a percepção dela não é válida. E uma coisa que eu acho que a Dini faz muito bem, porque ela também teve uma história de percalços com a voz dela, é demolir um pouco esse lugar, sabe? Olha só, você não sabe mais que o aluno necessariamente. É o aluno que tem o corpo dele, né? Você tem que sim desenvolver o seu ouvido o melhor possível, né? E oferecer para ele caminhos para que ele encontre transformações no corpo dele, mas quem vai encontrar é ele, não você. Portanto, você não pode dizer o que ele está sentindo, ele tem que dizer o que ele está sentindo. Pergunte o que ele está sentindo, né? E é muito importante isso, eu acho, porque sem querer, e um pouco porque a gente tem uma tradição talvez um pouco violenta mesmo, a gente às vezes come a habilidade do aluno de se perceber. Então, quando eu disse que depois eu comecei a ampliar isso para um outro lugar, a partir do Someric, né? Depois teve a vinda do Ken Bozeman também, que foi foi online, mas um contato mais aprofundado com ele, que também foi muito legal, que também traduziu um material e tal, que não só você desenvolver mais a sua percepção e dar ferramentas para o aluno se olhar, mas desenvolver ferramentas para ele conseguir prestar mais atenção no som dele, do jeito que está acontecendo, que são considerando fenômenos acústicos, psicoacústicos que vão acontecendo e que a pessoa pode desenvolver um ouvido muito mais disponível para escutar timbre. Isso acaba sendo uma ferramenta muito importante para mexer nos ajustes e para integrar as coisas, né? Ao invés de você pensar, mexer a laringe, sei lá, descer a laringe 10 graus, né? Você contar com a sonoridade de um jeito mais informado mesmo, assim, mais aprofundado, assim, pode ser uma mega ferramenta, assim. E olhando, são coisas muito complementares, né? O Ken Bozeman é um cara de lírico que liga muito para a acústica da voz cantada. A Dini é uma pessoa mais do canto popular, apesar de ser cantora lírica também, que olha muito para a laringe. Você poderia dizer que não tem nada a ver, só que tem tudo a ver, porque é muito sobre olhar para si. O que eu estou fazendo agora? Né? E eu acho que é total o que você falou, que o ensino de canto tem que ser esse espaço em que a pessoa consegue se dar o espaço de se olhar mesmo, de se ouvir, de se sentir, enfim, coisas que às vezes na vida cotidiana não é tão fácil fazer, né? Porque a gente vive meio atropelado, assim. Exato, e eu acabo voltando para o Alexander, e aí esse se conhecer
permite que você possa realmente ter um movimento mais fidedigno. E cantar é movimento de corpo. Tem um monte de estrutura se movimentando. Não, elas não estão restritas, mas elas estão todas se movimentando. É muito bonito, sabe, pensar dessa forma, pensar como uma maneira de ver, e dessa perspectiva, bom, você realmente pode escolher qual é a técnica, qual é o método, o que você vai seguir, e repensá-lo para essa ideia, tanto da observação, da escuta realmente atenta, quanto do direcionamento da observação do próprio aluno. Que você falou é exatamente isso, né? Como que é possível violentar a percepção da própria pessoa a ponto dela não acreditar mais se não tiver alguém ouvindo por ela. Porque olha como que é o ensino tradicional, nada contra as metáforas, né? Eu acho que elas têm sua função, mas a hora que você fala, esse som não está autossuficiente, isso não partiu da pessoa, partiu de você. Ou esse som está na garganta, ou ele não girou. Caramba, a pessoa tem que dizer se ela sentiu que girou, que não girou, você tem que perguntar. E a gente sabe que isso, até certo ponto, era a única linguagem disponível, né? Sim. Ou seja, ocupava um lugar de lei. E daí, nessas, a pessoa não tinha direito de olhar para si, né? Eu senti isso bastante na minha instrução, assim, ainda não caiu sua ficha de que o elevador precisa subir. E daí eu ficava tentando sentir essa imagem do elevador e tal, mas talvez não fizesse sentido para mim, talvez por isso que era difícil naquele momento. Então, já teve uma vez que eu fui para uma aula de canto, eu estava com a voz muito cansada, rouca, e a minha professora falou, não, você não está rouca, é que você não está apoiando. Caramba, eu que estava sentindo desconforto vocal, né? Mas é que o poder do mestre é tão intenso que, sem querer, assim, eu não acho que eram pessoas mal intencionadas, de jeito nenhum. Acho que é uma coisa que você tem que se olhar mesmo, tem que... não digo policiar é um termo ruim, mas você tem que estar em constante autoavaliação, você, professor, eu digo. Porque rapidamente a gente cai nesse lugar, né, em determinados tipos de instrução, em aula particular, especialmente, quando tem um objetivo muito específico, né, como é o caso do canto lírico, assim, mas às vezes até no canto popular. Às vezes o canto popular tem um discurso muito libertário, mas na prática não é tanto, né? E porque tem expectativas de som, assim como também eu gosto na tese da Renata Gellamo, quando ela fala das destaladeiras de fumo, que ela fala, bom, lá também tem esse julgamento, fulana tem voz, fulana não. Né? Isso não foi uma coisa que veio de dentro para fora. Então, eu gosto muito de um termo do Alexander que eu roubei e adaptei, que é o uso de si mesmo. Eu gosto de falar que técnica vocal é o manejo de si mesmo, porque às vezes cria aquela dicotomia, não, é expressão ou é técnica? Porque a técnica castra a expressão. Não, o uso de si mesmo é uma coisa ótima. Ele liberta a expressão. No meu caso, nossa, foi totalmente nesse lugar, né, de realmente, quando eu comecei a acessar o meu corpo, eu comecei a fazer os sons que eu queria. Que até então eu estava só tentando atingir um determinado objetivo estético e expressivo, interpretativo, pelo menos, e não ia. Quando eu comecei a manejar o meu corpo de verdade, assim, com mais atenção, aí que começou a rolar, né? Então, eu acho até que eu gosto de entender a técnica dessa maneira, não como um conjunto de habilidades ou com um conjunto de atletismos, mas como o processo de se aprofundar no acesso que a gente pode ter ao nosso próprio corpo, né? Estimulá-lo a responder o que a gente quer, e saber como, saber os caminhos, conhecer melhor os caminhos. Acho que é isso, né? E aí a dicotomia ela vai para o espaço, porque, né, existe algo, o Alexander também fala isso, né? Existe, na verdade, eu vi isso em um autor que era profissional de Alexander. Existe uma intenção anterior que é a de se comunicar. E a técnica, ela está aqui para nos dar a possibilidade de comunicar da forma que essa comunicação que a gente quer passar adiante está pedindo para a gente. Exatamente. Ai, que delícia. E, aliás, tem uma coisa interessantíssima nisso que você falou, que não só a respiração é diferente, né, para cada um, por causa dos corpos e das intenções expressivas, mas a hora que você cria a interlocução também é diferente, né?
porque a disposição emocional é totalmente outra. Então, acho que essas dicotomias, elas, de certa forma, ajudam a gente a organizar um pouco, a gente tem uma necessidade de organizar as coisas, mas elas não existem, não tem uma dicotomia mente e corpo, não tem uma dicotomia expressão e técnica, na verdade, né? Acho que esse é o ponto, assim, e a gente tem que lidar com isso, porque pode ser difícil, o tamanho dessa coisa inteira junta, né? E quando eu te disse que eu tive uma alegria muito grande de poder fazer um curso mais extensivo, que no meu curso tem isso, né? Mas ele é um curso de, sei lá, 4, 5 dias de imersão. Quando eu consigo criar um curso que daí são 18 meses e eu consigo distender isso um pouco e chamar as pessoas, como eu te chamei para fazer a palestra lá, né? Para entrarem junto e cada uma com a sua perspectiva, com a sua história e tal, é muito legal, porque você cria oportunidades de vivência para aquelas pessoas que estão lá e elas vão levar o que fizer sentido para elas, né, daquela experiência, assim. E eu acho que é isso, a gente precisa poder se proporcionar. Então, é engraçado isso, como eu gosto muito de estudar coisas diferentes, eu gosto muito de me aprofundar num assunto, mas se eu puder, eu gosto de também fazer essas ligações, sabe, colocar esses rizomas que as coisas têm entre elas, e que eu acho que ajudam a aguentar a complexidade que é a voz cantada e a voz, né, a expressão, porque é muito, né, é muita coisa. E aí eu acho uma das coisas mais importantes é justamente a criação e, né, você ter estado na coordenação desde a criação até agora, pensando todas essas coisas, e eu queria muito que você falasse a respeito de como isso é pensado dentro do curso. Acho que você já deu várias pistas, né? As pessoas levam o que ficou com elas, mas eu queria que você falasse um pouco do curso, porque eu acho muito importante que a gente pense pedagogia vocal, que a gente pense da forma como você falou, né? De uma outra perspectiva, que fuja um pouco dessa, por assim dizer, violência tradicional que a gente encontra mesmo na sala de aula de canto. E não, às vezes na melhor das intenções, às vezes não. Às vezes tem pessoas que realmente se sentem poderosas e acho que dão uma viajada, assim. Mas muitas pessoas muito bem intencionadas se sentem fazendo bem. Deixa eu corrigir essa pessoa, ela está totalmente errada, né? Enfim, claro, tem várias coisas envolvidas, né? Saúde vocal e tal. Não é também que não é nada, né? Enfim, vou contar um pouco. E isso ainda vem da organização do meu curso e dos cursos que eu vou fazer agora. E eu saí do curso com muita tranquilidade, porque deixei na mão de uma pessoa que enxerga também esse potencial de complexidade, que é a Renata Gelamo, né? Mas ele tem alguns eixos, na verdade, de organização. Ele dura 1 ano e meio, né? São disciplinas de 16 horas. E daí tem um núcleo lá mais básico, em que lida mais com esse manejo do instrumento voz mesmo, que daí tem fisiologia acústica, porque precisa saber um pouco como esse instrumento funciona. Não é que você vai precisar explicar para o seu aluno, não é sobre ficar dando aula de fisiologia, se a pessoa quiser saber e você quiser colocar na roda, tudo bem, mas justamente por causa disso, porque eu acho que ao invés da gente ficar tentando explicar como é um som, é mais interessante que a gente consiga provocar uma resposta próxima daquele som, a pessoa possa experimentar, e daí ver se aquilo faz sentido para ela ou não. Isso em relação a uma determinada tradição cultural que aquele estilo pode trazer ou não, ou aquele eixo estilístico pode trazer ou não. Então, é importante saber como funciona, né? E quando ele funciona de um jeito, que sonoridade tende a emergir? Quando ele funciona de um outro jeito, que sonoridade tende a emergir, né? Isso eu acho importantíssimo. Sempre, agora mesmo, estou com um grupo de estudos especificamente voltado para essas reflexões em diálogo com as várias expressões vocais, né? Então, tem isso. Daí tem também história da pedagogia vocal, em que a gente lê autores da pedagogia vocal e tradicional e mais moderna e mais libertária, né? Porque é um pouco interessante da gente perceber também, quando o boom das ciências da voz vem vindo, né, de 1950 para cá, depois de 1980, porque começa a ter tecnologia acessível, como tem muitos questionamentos dos pressupostos estéticos e técnicos, né, mais tradicionais e tal, mas às vezes os questionamentos pedagógicos não tanto, né?
Então, por exemplo, a gente lê um trecho lá da Bárbara Doscher dizendo, depois que a pessoa está totalmente pronta tecnicamente, aí ela tem espaço para se expressar. E daí é um pouco conversar sobre essas coisas. Será que isso aqui é verdade? Será que isso, né? Será que a gente precisa? Porque a Bárbara Doscher é uma autora interessante, né, da literatura mais moderna. A gente precisa abraçar isso que ela diz, ou coisas que o Richard Miller diz. Bom, eles também são de uma geração já anterior, né? Vejo que os autores de agora eles estão mais flexíveis, né? Vai indo mais em direção a uma flexibilidade, vão pensando mais em cognição e educação mesmo. E então tem essa disciplina, daí tem uma disciplina que é só para escuta, a pessoa apaixonada por escuta, desenvolver a habilidade de escutar os ajustes, entender o que está envolvido, por exemplo, nos estilos de canto norte-americano, o que pode estar envolvido, no lírico, no popular, e como é que eu relaciono isso ao que eu aprendi na parte teórica de fisiologia acústica. E daí tem uma disciplina prática, que a Marcela Martinez que dá, que vai falar daí dos exercícios vocais, o que eles, né, qual a função dos exercícios vocais, essa classe aqui de exercícios é mais ou menos para quê? Essa outra aqui, né? E tem saúde vocal, claro, que a gente precisa saber quando que tem risco, né? Que tipo de sonoridade normalmente a gente pode associar com, sei lá, com problemas de voz que precisam de encaminhamento, saber quando encaminhar, né? E para quem que eu vou encaminhar se aparece isso, quem dá é a Thaís Vaiano, e também conhecer um pouco da perspectiva da Thaís e de outras fonos, que é essa perspectiva chamada oficialmente no Brasil de treinamento vocal, que é aquela perspectiva de fonoaudiologia que lida com habilitação, não com reabilitação, né? Então a Thaís traz um pouco essa perspectiva, que é uma perspectiva que foi beber na fisiologia do exercício. Então tem um pensamento muito de carga, de que carga que você vai colocar e tal, e que tem um entrelaçamento muito grande com o treino funcional de canto, com uma perspectiva, por exemplo, como a da Dini, né? Então esse é um pouco o núcleo básico, significa dizer que essas coisas provavelmente vão voltar de outras formas, tudo vai voltar em tudo, né? Mas essas coisas vão estar muito presentes nos raciocínios nas outras partes do curso. Aí, depois, tem uma parte que é mais dedicada aos estilos de canto, ou às famílias de estilos, seria melhor dizer, que a gente tem uma disciplina de canto lírico, nas suas várias vertentes, uma de canto popular brasileiro, nas suas várias vertentes, uma dos estilos norte-americanos, daí são palestras, porque é muita coisa, né? São 5 palestras, e daí a gente tem uma de cantos tradicionais, porque brasileiros, né? Porque penso que não dá muito para a gente pensar fora dessa referência e, ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar, né, de uma perspectiva que corre em paralelo à perspectiva mediatizada e que vem antes e que, enfim, tem uma série de questionamentos. A Letícia Bertelli, que dá essa disciplina, lindos que ela traz e que fazem a gente pensar sobre ancestralidade, sobre identidade, sobre escolhas estéticas, né? Além da gente conhecer expressões vocais que podem estar super fora da convenção mercadológica, né? Então, tem essa disciplina, e daí tem as 4 palestras especiais, que você fez uma delas, que são recortes de perspectivas particulares sobre o canto, e que aí a gente abre para pessoas fora da pós, para conhecerem um pouco a pós e tal. Depois a gente tem um outro eixo, que são outras coisas ligadas ao ensino de canto, que não são, né, estritamente musicais ou estilísticas, e nem estritamente ligadas ao ensino do que seria a técnica vocal dessa forma que eu falei. E daí vem uma matéria de perspectivas educacionais com a Marisa Fonterrada, porque a gente precisa lembrar que a gente é educador, reconheça isso ou não, os professores são sempre educadores, e a gente precisa lembrar, e é francamente uma iniciativa de trazer as teorias educacionais pós-advento da psicologia para a roda, né? Porque a hora que a gente se pensa mais treinador de artista do que educador, daí a gente usa todas as ideias da pedagogia tradicional de formatação do aluno, de eu coloco conteúdo na sua cabecinha, você reproduz e não sei o quê, que são francamente contraproducentes, né? Na minha opinião, e sempre é uma transformação para as pessoas, essa disciplina. Daí a gente tem abordagens corporais, são 5 pessoas falando de abordagens corporais, somáticas, sempre. A gente tem a Rita Moura também, que é uma
é coordenadora do nosso curso de musicoterapia, falando de artigos que relacionam voz e corpo, tal, e ela é uma pessoa super estudiosa, incrível. Daí a gente tem a matéria da Renata, que é abordagens emancipatórias da voz. Eu criei essa disciplina e falei, a pessoa perfeita para dar isso daí é a Renata. Porque eu já conheci o ateliê, eu fui banca do doutorado dela e tal, e eu falei, é isso, eu quero que tenha uma reflexão desse tipo dentro do curso, né? E é incrível, porque é uma disciplina que daí as pessoas podem se pensar um pouco como é que elas se formaram artistas e educadoras, né? E é bem ao mesmo tempo que a disciplina da Marisa, e que é a disciplina de perspectivas educacionais, né? E é incrível, assim, porque a Renata pede depois uma síntese criativa, e daí as pessoas, às vezes, começam a compor, cantam, pintam, choram juntas. A primeira vez que teve, eu assisti todas as aulas, né, na primeira turma. Nossa, chorava 100% do tempo, porque daí todas essas histórias que a gente tem em comum vão emergindo e tal, e realmente transforma as pessoas, eu vejo, assim, o jeito delas pensarem em educação, depois que elas têm uma perspectiva, né, com essa coisa mais educacional, mas ao mesmo tempo olham para si e como é que foram educadas, e é um pouco como pensar como a gente foi educado em casa, né? O que eu estou repetindo dos meus pais que não tem nada a ver com meu filho, né? Um pouco isso, assim, ou por que eu achei que eu tinha que fazer dessa maneira e não de outra, tal. Então tem essa disciplina. E tem preparação vocal para o teatro com a Fernanda Maia, que é uma artista incrível aqui de São Paulo, mais ligada ao teatro musical, mas o teatro musical não faz uma outra coisa franqueada, mas sempre com uma autoria muito grande, artística, assim, mas, de modo geral, criando, né, que fez aqui, por exemplo, esse ano, aquele espetáculo maravilhoso, Brenda Lee, O Palácio das Princesas, que é isso, é um musical só com cantoras trans, ou travestis, né, contando a história de uma cantora trans, de uma travesti, que era a Brenda Lee, lindo de chorar, assim, e tudo que eles fazem no núcleo experimental é muito bonito. A Fernanda traz também uma perspectiva de corpo e de se colocar em cena, e também do teatro musical, né, que aqui em São Paulo é um mercado super grande, assim. E depois tem as disciplinas que apoiam o professor de canto, que são acompanhamento instrumental, ao piano e ao violão, claro que muito curtinho para o que seria mesmo estudar o instrumento, mas é um pouco para perder o medo, né, para quem não conhece tão bem. E para quem conhece bem, refinar um pouco, porque tem coisas analíticas, ainda mais agora que está online, de pensar a canção erudita, a canção popular. E tecnologia, ensino e tecnologia, que é com o Mauro, acabou de publicar um artigo até sobre isso, né, sobre o feedback com os programas que você olha a espectrografia, e daí fala bastante, de novo, um pouco sobre acústica, mas também sobre microfone, sobre conversa com técnico de som e tal. E depois, no final, tem a reflexão acadêmica. Cada um escolhe um tema e faz uma pesquisa e escreve um artigo que vai ser muito legal. A gente já está alimentando bastante, né, as reflexões sobre pedagogia vocal, porque eram trabalhos muito pontuais, né? Tem o meu, tem o teu, tem, né? Você vai catando, assim. Agora é isso, a gente tem 30 trabalhos por ano, claro que com uma profundidade menor que um doutorado, né? Não vamos exigir isso das pessoas. Mas que vão levantando lebres, né, que eu acho que vai ser muito bacana, assim. E a gente também, esse ano não promovemos, não, mas eu costumava promover sempre a cada semestre eventos tipo mesas redondas, apresentação de trabalho dos alunos, que também eu acho uma delícia, assim. Então isso são coisas que eu levo comigo também, porque acho que é super importante de fazer. Um pouco assim, a estrutura. Nossa, eu já tinha, né? Já tinha conversado com você, porque eu já tinha muito interesse na pós em pedagogia vocal, mas ouvir você falar a respeito de cada ponto, de cada eixo, né? Do que foi pensado, para onde se direciona, e especialmente o que já existe, né? As pessoas que já passaram por esses módulos e o que elas já estão produzindo. Nossa, né? É muito legal, né? Muita vontade de estar aí presente. Eu acho que é um curso que vale muito a pena. Eu continuo como docente, com muito prazer, e como orientadora, assim. É que essa parte coordenar um curso passa também por cuidar de uma parte mais de secretaria, de burocracia, assim, que, gente, daí eu também preciso voar outros voos, né, assim, e daí eu tava ficando, até agora, não consegui um minuto livre, porque tinha tanta coisa acumulada, eu saí
meu Deus, final de agosto, né? Então teve setembro e quase outubro inteiro. Eu ainda tô assim, ó, tentando pôr o nariz para fora. Eu me sinto a Xuxa naquela montanha de cartas, sabe assim? É isso, né? Mas é como um professor, um colega falou um dia desse, é uma contribuição que você, né, passou esse período dando ao curso, e agora é a hora de outra pessoa estar ali presente, ele vai contribuindo também sozinho com outro agora, olhar. né? Exato. E foi legal, que acho que inspirou muita gente, né? Depois tenho vários outros cursos de pós, nos quais eu dou aula também. Isso é engraçado. Eu estou dando aula nos 10 cursos de pós-graduação, é engraçado isso. E um deles é voltado à canção popular, que é o curso que o Molina coordena lá na Santa, que também é demais, maravilhoso. Os outros todos são voltados. Oi, gente. Vamos esperar um minutinho, que eu acho que a professora Joana caiu. Ela deve estar voltando. Enquanto isso, eu vou lembrar todo mundo que a programação do PAP segue aqui, pelo menos a programação online, ela segue no YouTube, então eu já vou lembrar todo mundo que fiquem atentos aos canais, às redes sociais, aos canais de divulgação do PAP. Vamos ver se a Joana volta. Então, ótimo. Estava aqui. Eu estou ligada no modo... Não sei o que aconteceu. Agora foi puff, do nada, assim. Ligada no modo ao vivo. Depois é que depois você viu que não, né? Que podia editar. Mas você estava falando das outras pós-graduações que você estava participando. Sim, é legal, porque nas outras pós eu tenho chance de falar sobre outros assuntos, né? Sim. Que daí na pós de pedagogia vocal eu tenho esse foco na escuta, na coisa da história, na orientação e tal, né? E daí tem, enfim, outras foram aparecendo com vieses diferentes, às vezes mais parecidos com essa pós que foi a primeira, né? Que apareceu assim, em nível acadêmico, assim. E outras são mais circunscritas. Essa é de canto lírico, essa é de regência coral, sim. Essa é, né? Sim. Mas muito legal, porque eu tenho oportunidade de falar de coisas diferentes em cada uma delas. Então, tem sido muito legal, assim, ver como é que o trabalho acadêmico tem crescido de maneira geral. A gente mudou muito de patamar, né? Eu acho, de 10 anos para cá. Tem certas coisas que eram, assim, um pouco tabus, que agora são, assim, ponto pacífico. Tá, isso que a gente já sabe. Vai, bola para frente. Né? E que importante essa mudança de mentalidade. Que bom, né, que ela está acontecendo. A gente está chegando no final do nosso tempo, chegando ao final também da nossa conversa. Eu queria, então, agradecer a Joana, mas antes de me despedir, pedir para você contar para a gente onde é que a gente acha seus escritos, suas produções, o que tem por aí que pode ser, que as pessoas podem achar também, Vocal SP, o Vozerio, tudo que for de divulgação essa hora. Tá bom. Bom, eu tenho esse projeto meu solo, né, que é ligado a vozes, ensino de canto, expressão cantada, tudo desse lugar, assim, que é o Vozerio, e que o Instagram é Vozerio_Joana Maris. Acho que tem esse underline, se eu não me engano. Mas Vozerio Joana Maris, se você colocar lá, vai aparecer. Daí tem o Vocal SP, que é o nosso grupo de pesquisas. A gente se reúne sempre para conversar. Não são conversas abertas, mas de vez em quando a gente oferece. E ano que vem a gente vai oferecer, porque a gente atrasou a comemoração de 10 anos. E vai ser no ano que vem, então procurem saber. Teve um curso agora recentemente com a Paula Molinari. Eu não pude estar porque eu estava em congresso, mas foi incrível. Então acho que super vale a pena seguir, de verdade. Tem o do Prismas, que é o meu trabalho artístico, que está francamente em casulo agora, porque a gente parou na pandemia, né? Meu companheiro e eu, a gente ficou mais cuidando de criança e tentando sobreviver ali, não conseguiu ensaiar, porque nosso filho pequeno e tal. E agora a gente está criando um projeto que está muito legal, mas a gente está fazendo todas as composições do zero. Mentira, tem 2 que são letra do Leminski, composição do Itamar. Mentira, uma do Leminski e outra da Alice Ruiz. Mas as outras são composições originais, né? Então isso está demorando um pouquinho. Então vocês vão, quem seguir lá vai ver que o Instagram está meio paradico, mas aguardem que ano que vem o negócio vai bombar. O Vozerio também, ano que vem, eu vou lançar
uma coisa mais extensiva dentro desse meu pensamento, né, de extensão, mas provavelmente mais para março, mas sempre é um lugar onde eu coloco, assim, pequenas coisas de pensar sobre o som, ou de pensar criticamente sobre a voz cantada, ou mesmo de fisiologia acústica, ou às vezes eu chamo alguém para dar um curso lá, né? No momento eu estou com um grupo de estudos, que vai até março, então agora a gente está no momento mais introspectivo antes de vir. Daí que dá para ler, isso também é uma coisa que eu preciso super retomar, de escrever as coisas, mas tem a minha tese, que chama Entre a Expressão e a Técnica. Se você jogar Joana Marisa Entre a Expressão e a Técnica, vai aparecer. Eu tenho um artigo sobre a didática na técnica vocal, que chama Metáforas no Ensino de Canto, e sempre tem 2 pontos, blá, blá, blá. Mas se você colocar Joana Marisa Metáforas no Ensino de Canto, vai aparecer. É um artigo que eu gosto pra caramba, falando sobre várias coisas no uso das metáforas no ensino de canto. Daí tem um artigo que eu escrevi que chama A Voz que Desabrocha, o Canto que se Constrói, que é um pouco refletindo sobre a pedagogia vocal, mas por meio do ensino de canto popular, que está na revista de música popular da Unicamp. Nossa, tem muitas lives, tudo isso, juro. Eu estou organizando num site que está quase pronto, mas como eu disse, eu ainda estou naquelas cartas da Xuxa, e só que eu me afoguei lá dentro, entendeu? Falta muito pouquinho para lançar o site, mas eu preciso fazer as últimas organizações. No site vai ter todas as lives organizadas, dá para assistir tudo que eu já falei. Eu já falei muitas coisas, durante a pandemia teve muita coisa. Vai ter todos os artigos que eu orientei, né? Que também, nossa, tem coisas muito bacanas. Os meus orientandos, modéstias favas, por eles. Que eu acho que é importante estar lá também, porque acaba sendo um lugar de achar. Às vezes, na Biblioteca da Santa não é tão fácil de achar, porque você tem que saber o nome do artigo específico e tal. Então, acho que é uma coisa para a gente batalhar também. Como é que a gente deixa isso mais... Que a pessoa busca artigos da pós de canção da Santa Marcelina, artigos da pós de pedagogia vocal da Santa Marcelina, e fica mais fácil, né? Acho que basicamente isso. YouTube, né, tem alguma coisa de artística, mas acho que é isso, gente. Instagram hoje em dia tem sido um super veículo de comunicação. E o meu Instagram pessoal, que é Joana Maris. É um pouco por raiz. No Instagram a gente consegue achar tudo, com certeza. Né? É isso. Então, queria agradecer, muitíssimo obrigada. Eu queria dizer que eu sou sua fã. Estou muito feliz de você ter vindo. Que conversa deliciosa. Foi. Adorei. Assim, a gente podia ir para um café e né? Podia ser 4 horas, assim, né? A gente faz isso um dia. Fico muito feliz que você é minha fã, porque eu sou sua fã. Eu acho que você arrasa. Que bom mesmo. Obrigada mesmo. E aí eu queria convidar, então, todo mundo a pesquisar, a conhecer melhor o trabalho. E também queria convidar todo mundo que está assistindo a acompanhar a programação do PAP. A programação continua. Toda a programação está nos canais de divulgação do PAP, no Instagram, aqui no YouTube. Basta vir e continuar com a gente. No próximo mês a gente tem mais um encontro do ciclo de conversa sobre educação e arte. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, quero acompanhar também. Um beijo. Vamos junto. Até a próxima. Até.